Estados Unidos avalia que novas sanções a ministros do STF serão inevitáveis. Aí a gente já tem umas expectativas de quem seja, né? Primeiro a gente tem o Barroso, né? Que vai para um retiro espiritual para poder refletir se fica ou não no STF. E a gente vai ver que ele vai ficar assim, o porquê que ele vai ficar. Tem o Gilmar Mendes, que está querendo fazer uma lei para blindar autoridades da Magnitsky. E também uma das expectativas é que o Flávio Dino também seja um desses cotados. E também vamos ver que o Lula está querendo salvar o Alexandre de Moraes, mas está correndo dessa briga. Essa e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe seu like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Todos os links estão na descrição. Então, os Estados Unidos avaliam que novas sanções a ministros do STF serão inevitáveis, ou seja, novas, não nova, ou seja, mais de um. Então vamos lá. O governo dos Estados Unidos discute a aplicação de lei Magnitsky contra mais ministros, ou seja, plural, né? Ao menos 2 magistrados estariam na lista de possíveis novas sanções em estudo pelo governo de Donald Trump, um processo que pode levar meses até a consolidação. É importante a gente entender que esse negócio da lei Magnitsky, ela demora tempo para poder ser concretizado. Como a gente bem sabe, esse processo do Alexandre de Moraes, ele veio ter o start lá no começo do governo Trump, lá para janeiro, e só veio sair em junho ou julho, se eu não me engano. Então demora um certo tempo para poder isso aí vigorar. Mas não quer dizer que o processo para esses novos sancionados não já tenha começado, né? E a gente vai ver aqui. E aqui a gente pode ver que ao menos 2 magistrados, não pode ser que sejam pelo menos 2. Então, de certeza já são 2. A minha expectativa, né, minha especulação é que um deles seja o Barroso, né? Provavelmente seja o Barroso. A avaliação é de interlocutores que atuam junto ao governo americano e têm acesso direto às autoridades responsáveis pelas sanções. Ou seja, não é uma especulação, não. Realmente há um consenso de que sim, haverão mais sanções, que todo mundo já sabe, mas que elas já vão ser direcionadas a pelo menos 2 ministros, né? O entendimento é que os precedentes já aplicados abrem margem para medidas contra ministros que apoiam publicamente Alexandre de Moraes. Então, quem é que apoia publicamente o Alexandre de Moraes? De certeza, né? Primeiramente, a gente tem o Barroso, que fez questão de estar ali no julgamento do Bolsonaro, também junto com o Gilmar Mendes. O Barroso, ele foi lá pra frente, vocês devem se lembrar que quando houve o julgamento do Bolsonaro, o Barroso foi lá, quando estava dando a sentença, ele foi lá, sentou do lado do Zanin, para poder dizer que estava por ali, e o decano da corte, né, citado pelo Alexandre de Moraes, também estava lá, que é o Gilmar Mendes. Então, a gente tem essa especulação, porque eles sim são os que apoiam o Alexandre de Moraes publicamente, principalmente o Gilmar Mendes, que tinha feito aquela notinha quando a mulher do Moraes foi sancionada. Então, provavelmente esses 2 serão os próximos sancionados. Entre os nomes que chegam à mesa do governo americano por sugestão desses interlocutores estão os dos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino. Ambos se manifestam em defesa de Moraes e criticam as medidas impostas pelos Estados Unidos contra o relator do inquérito dos inquéritos da tentativa de golpe. Então, logo de cara, a gente sabe que são esses. Porém, o Gilmar Mendes defende a lei para blindar autoridades brasileiras de sanções internacionais. Então, assim, se o Gilmar Mendes não estava nessa possível lista, né, que foi falado aí, do Flávio Dino e do Barroso, talvez ele já seja incluído aí para poder furar a fila. O Gilmar Mendes deve estar querendo furar a fila e receber a Magnitsky também. Qual é o problema? O problema é esse aqui, ó. Lula quer salvar Moraes Moraes da Magnitsky ao negociar com Trump. Qual é o problema? Quem está negociando esse negócio, quem tem o poder para poder livrar a cara do Gilmar Mendes, do Flávio Dino, do Barroso e do Alexandre de Moraes, quem tem poder, né, entre aspas, é o Lula. Mas o Lula tá morrendo de medo de encarar o Trump. Todo mundo sabe disso. Qual é a questão? Eles precisam estar fazendo essas narrativas para poder tentar apelar mais para frente. E é exatamente isso que eles vão se sustentar. Ó. Lula quer mostrar a Trump que trama golpista teve mais que o 8 de janeiro com um plano de assassinato e teve aquele negócio todo. E sim, houve sim esse plano, houve esse negócio aí do 8 de janeiro, mas o problema todo é que eles não conseguem encaixar Bolsonaro nesse negócio todo. Se houvesse
um plano que tivesse sido escrito ali pelo Bolsonaro, que tivesse o nome do Bolsonaro, que o Bolsonaro tivesse falado isso aí abertamente, anunciar as críticas ácidas que ele fez abertamente ao Alexandre de Moraes durante seu governo. Se não fosse, se fosse além disso, ok, mas só teve isso. Então, não existe nada dentro da Constituição que impeça o presidente da República, uma autoridade pública, de estar fazendo críticas a qualquer um. Por isso que existe o tal da imunidade parlamentar. Imunidade essa que fez questão de ser ignorada totalmente porque, quando o assunto foi o Bolsonaro. Vocês lembram que até o Flávio Dino já questionou as eleições e já houveram outros. Mas é aquele negócio, não, como é o do meu time, então a gente não pode falar nada, né? Tem que, só se for do outro time que pode estar falando, se falar alguma coisa, a gente manda prender. Então, eles têm essa ideia de que, fazendo isso com tudo Bolsonaro, eles iam ter o consenso social de que todo mundo ia apoiar o Xandão, por isso que os ministros estavam lá, ó. Vai lá, Xandão, bate no Bolsonaro, vai lá. O que poderia acontecer demais se você bater numa pessoa que ela é inocente e tem a relevância pública do Bolsonaro? O que poderia acontecer? Daí o que aconteceu. Qual a grande questão desse negócio todo? É porque o Lula, aqui ó, Brasil faz consulta aos Estados Unidos sobre o encontro de Lula e Trump. Aí, Casa Branca deve oferecer data para que o governo brasileiro avalie. Conversa deve ocorrer por telefone ou videoconferência. Aí, em outro canto, Lula faz questão de que reunião com Trump seja na Casa Branca, dizem fontes. Então, quer dizer, ó, aqui como vocês podem ver, essa notícia aqui é de hoje, tá? Ó, dia 30 de setembro. E essa outra notícia aqui, sobre ir para a Casa Branca, também é de hoje. Eu fiz um vídeo ontem falando de que o Lula, ele estava querendo levar até a Janja para esse encontro. Então vamos pegar um apanhado geral, então tá 2-1, né? Então vai dizer que ele vai mesmo para a Casa Branca. Só que no final das contas, o Lula tá morrendo de medo, ele não quer ir de jeito nenhum para a Casa Branca, porque ele sabe que ele não vai conseguir dar conta de negociar com o Trump. O negócio de Lula é só retórica, né? Não, ele fala para um grupinho dele ali, fala numa manifestação, fala num comício, fala alguma coisa, porque tudo que o Lula vai acaba se transformando em comício. Então, ele vai lá, faz aquelas coisas, mas na hora de estar debatendo, imagina uma situação com o Lula, igual aconteceu com o Ramaphosa, ou o Erdogan ali da Turquia, ou o Ramaphosa da África do Sul. Imagina uma situação dessa com o Lula. Seria lindo. E eu acho que o Lula ele tem que tomar essa pelo time, viu? Ele tem que tomar uma pelo time, pô. Porque senão, pô, aqui, ó, como é que ele vai salvar o Alexandre de Moraes, ó? Desde 23 de setembro, quando o Donald Trump citou publicamente que teria um encontro com o presidente Lula, interlocutores dos dois países retomaram a conversa. O chanceler Mauro Vieira ficou uma semana em Nova York, onde teve contato com integrantes da administração trumpista. Voltou ao Brasil no domingo. As negociações para o encontro, no entanto, ainda estão em fase inicial. Ou seja, fica com aquele enrolado todo para ver se consegue um negócio com o Trump, mas pode ter certeza, para o Trump ter dito diretamente na ONU que ele estava disposto a conversar com o Lula essa semana, é porque de fato poderia estar conversando sim durante essa semana. Ele estava lá em Nova York, pô. Eles poderiam ter conversado abertamente quanto a isso. Passava uns dias a mais e tentava resolver. Qual é o problema? O que eu falo sempre, que o Lula não está interessado em resolver esse problema do tarifaço, tampouco da Magnitsky. Aí o Barroso falou, aqui é o que eu ia falar, né? O Barroso afirma que vai para retiro espiritual para refletir se deve continuar no STF. Por que eu acredito que ele vai ficar no STF? Veja bem, se acontecer de fato que ele seja sancionado pela Lei Magnitsky, ele pode estar fazendo alguma coisa ali dentro do STF, fazendo alguma movimentação para poder se safar, tipo o que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? Tá lá no STF e tal, agora é vice do Fachin. Se aguentar até lá, ele vai ficar, o próximo presidente do STF vai ser o Alexandre de Moraes. Então, tem todo esse negócio. Mas por que o Barroso ele tá querendo fazer isso? Se ele sair do STF, o que o Barroso vai se tornar? Ele sai de ministro do STF
para juiz aposentado. Exatamente por isso. Logo, se isso acontecer, ele perde muito dos poderes que ele tem atualmente. E a Magnitsky bater nas portas aí para poder sancionar ele, fica um negócio muito mais complicado. O Flávio Dino também um grande nome, né, sujeito às sanções da Magnitsky, porque o Flávio Dino foi um dos que debochou, né? Que talvez tenha sido o que mais tenha debochado, principalmente ali no julgamento do Bolsonaro, dizendo assim, não, cartão do Mickey não muda o julgamento do STF. E o Flávio Dino é um comunista abertamente, né? Ele fala abertamente sobre isso, que ele é comunista mesmo e aquelas coisas. Então possa ser que realmente eles sejam os próximos sancionados, ou o Gilmar Mendes, que também defende o Alexandre de Moraes em público. Mas a questão é, o que é que vai acontecer? Quem é que será que vai ser o próximo sancionado da Magnitsky? Então, eu vou colocar essa questão para você também respondendo aqui nos comentários. Diga aqui a sua opinião, que eu quero muito saber. Mas, como podem ser no mínimo 2, pode ser 2 de 3, tá? Tem essa possibilidade também. Provavelmente, o Barroso e o Dino vão ser sancionados e talvez até o Gilmar Mendes caia no bolo também, vão os 3 sancionados. Agora, a questão é, quando é que vai ser? Que é o grande problema. Poderia ser bem mais rápido, né? Mas, enfim, tem que esperar um pouquinho mais. Mas o fato é, o Barroso vai demorar mais para sair do STF, porque ele tá morrendo de medo da Magnitsky chegar. Só que é o que acontece. O medo não vai fazer com que a Magnitsky pare ela sem sombra de dúvida. Ela vai estar batendo na porta de pelo menos 2 desses 3 ministros daqui para frente.